Imagine construir um império tão poderoso que domina 80% de um mercado global, ganha bilhões por ano e desafia governos inteiros. Agora imagine que tudo isso foi erguido por um homem que começou roubando lápides para revender. Como ele fez isso? E mais importante, como tudo desmoronou tão rápido quanto começou. Vamos voltar ao início para entender como alguém conseguiu transformar o narcotráfico em uma das indústrias mais lucrativas do planeta. Nos anos 70, a Colômbia era um país mergulhado em desigualdade social e política instável. Muitos jovens sem oportunidades viam no crime uma forma de escapar da miséria. E Pablo era um deles. Ele começou pequeno, com contrabando e falsificação de documentos, mas rapidamente entendeu que o verdadeiro dinheiro estava em outra mercadoria, a cocaína. Na época, o mercado ainda estava em expansão, mas ele teve a visão de que isso poderia ser algo muito maior. Escobar era um estrategista nato. Ele sabia que não bastava produzir a droga, era preciso criar uma rede eficiente para distribuí-la. Ele construiu conexões internacionais, principalmente com os Estados Unidos, onde o consumo de cocaína estava explodindo entre celebridades, empresários e até políticos. Ele entendeu que, para se tornar indispensável, precisava atender a essa demanda crescente. Em poucos anos, Escobar transformou o cartel de Medellín em uma máquina de fazer dinheiro, movimentando bilhões de dólares por ano. E é aí que entra um dos aspectos mais fascinantes e aterrorizantes da história de Pablo Escobar. Ele não era apenas um traficante, ele era um homem que dominava o conceito de domínio total. Para se manter no poder, ele usava uma estratégia que ficou famosa: prata ou chumbo. Era simples e eficiente. Ou você aceitava o suborno, a prata, ou enfrentava as consequências, geralmente fatais, o chumbo. Essa abordagem transformou Escobar em uma figura quase intocável. Juízes, policiais, políticos, ninguém estava fora de alcance. Mas não era só o medo que fazia Escobar tão poderoso. Ele sabia que precisava de apoio popular para consolidar seu império. Ele investiu milhões em projetos sociais nas comunidades mais pobres de Medellín. Construiu escolas, campos de futebol, hospitais e até doou dinheiro diretamente para famílias carentes. Essas ações garantiram que ele fosse visto por muitos como uma espécie de um Robin Hood. As mesmas pessoas que o chamavam de assassino também o idolatravam como um salvador. Era essa dualidade que tornava Escobar um enigma tão complexo. Ao mesmo tempo, ele era o arquiteto de uma campanha de terror sem precedentes. Escobar não hesitava em usar violência para atingir seus objetivos. Ele ordenou assassinatos de candidatos presidenciais, explodiu aviões e colocou carros-bomba em áreas urbanas movimentadas. Qualquer um que ousasse desafiá-lo ou se colocasse em seu caminho era eliminado sem piedade. O medo que ele espalhava era tão grande que até mesmo os mais corajosos hesitavam em enfrentá-lo. Para entender a magnitude do que Escobar construiu, basta olhar para os números. No auge, o cartel de Medellín era responsável por cerca de 80% da cocaína que circulava no mundo. Isso gerava lucros astronômicos, que chegavam a 420 milhões de dólares por semana. O dinheiro era tanto que ele literalmente não sabia onde guardá-lo. Relatos contam que o cartel gastava cerca de 2.500 dólares por mês apenas em elásticos para prender as pilhas de notas. Parte desse dinheiro era enterrada em fazendas ou escondida em paredes. E boa parte acabou se deteriorando ou sendo destruída por ratos. Mas como todo império construído sobre violência e medo, o de Escobar começou a ruir. A pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, obrigou o governo colombiano a agir com mais força. Eles criaram forças-tarefa para caçar Escobar e seus aliados, e a guerra entre o Estado e o cartel se intensificou. Ao mesmo tempo, Escobar começou a perder o apoio popular que antes o protegia.
A violência que ele usava para manter o controle acabou virando-se contra ele, e sua rede de aliados começou a se desfazer. Um dos momentos mais emblemáticos de sua queda foi sua fuga de La Catedral, uma prisão que ele mesmo havia construído para se render e, ao mesmo tempo, manter seu luxo e poder. Quando as autoridades finalmente decidiram transferi-lo para uma prisão real, Escobar escapou, iniciando uma caçada que duraria meses. Ele foi rastreado até um esconderijo em Medellín, onde foi cercado e morto em 1993. Com sua morte, o cartel de Medellín entrou em colapso, mas isso não significou o fim do narcotráfico. Outros grupos assumiram o controle, e o ciclo de violência e corrupção continuou. No entanto, o legado de Escobar é uma mistura de lições sobre ambição, poder e suas consequências. Ele foi um homem que atingiu o auge do poder, mas que também mostrou que o custo desse poder muitas vezes é insustentável. E, embora Pablo Escobar tenha partido há décadas, sua história ainda fascina o mundo. Ela nos lembra que, por trás de cada império criminoso, há um homem com sonhos, ambições e decisões que moldam seu destino, e o destino de milhares de pessoas ao seu redor.